Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Hoje no TV Floripa em Foco, no horário do Sindasp, das 13h30 às 14 horas, estamos apresentando Floripa em Foco. Todas as terças-feiras, então, o Sindasp tem esse horário e que tem reprise às 22 horas para quem quiser assistir, no canal 4 da NET ou no www.tvfloripa.org.br, poderá estar assistindo o programa do Sindasp. Hoje, o Sindasp, então, está aqui com uma convidada, a doutora Sene Ralph, que é médica oncologista do CEPOM e da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, que vai estar falando um pouco aqui sobre a questão da prevenção de câncer nas empresas, a promoção e prevenção de câncer nas empresas. Então eu passo a palavra para a doutora e a gente vai fazendo um bate-papo, vamos conversando. Isso, eu acho que trazer à tona esse tema da promoção da saúde, né, e da prevenção do câncer, que são duas coisas que se complementam para a gente tentar ter menos essa doença que todo mundo, esses 2 últimos meses, pelo menos ouviu falar bastante, pelo câncer do Lula, né, a Giannichini também teve esse ano, saíram as novas estimativas de aumento para o ano que vem. Então, o que a empresa pode fazer para ajudar nesse controle e até na detecção precoce? Pois é, então, você pode falar, então, quais são a questão da prevenção que as pessoas podem estar fazendo para não estar adquirindo, para estar se informando, para estar observando se tem algum sintoma, algum sinal. Pode nos falar isso? Eu acho que assim, informação é fundamental. As pessoas têm que saber o que causa câncer e, portanto, o que a gente pode evitar, né, de entrar em contato para causar essa doença. E isso já se sabe há 50 anos. Né? Cigarro é o primeiro fator de risco de câncer, né? Eu acho que não tem-se mais dúvida disso, causa câncer onde a fumaça passa, seja na boca, na língua, no esôfago, na laringe, no estômago, né? Porque a fumaça se espalha dentro do pulmão, que é o mais famoso. O câncer de pulmão é 90% das vezes relacionado ao cigarro, mais o câncer de fígado, o câncer de pâncreas, de rim, de bexiga e até o de colo de útero. Então, assim, se as empresas também entrarem nesse controle do tabagismo, por exemplo, tornando o ambiente de trabalho totalmente livre de fumaça, porque quem fuma, né, vai estar fazendo mal a si mesmo, mas também as pessoas que estão ao redor. O risco de infarto aumenta e de câncer aumenta. Então, acho que o primeiro papel de uma empresa é participar desse movimento mundial, né, de ambientes totalmente livres de fumaça. Isso. Além, então, do câncer ocasionado pelo cigarro, quais seriam os outros fatores de risco? A nossa alimentação. Né? Principalmente o que a gente deixa de comer. Por exemplo, frutas e verduras são nossos aliados como poderosos antioxidantes ou então como eliminadores das substâncias que podem causar câncer. Porque a gente sabe que causa câncer ou são substâncias químicas ou uma radiação, como a radiação do Sol ou de Fukushima, né? Uma explosão atômica, um derramamento de césio, isso também aumenta o risco principalmente de leucemias, e vírus que também podem causar, como no caso do colo de útero, né? Mas principalmente produtos químicos. Então é muito importante que a gente tenha uma alimentação com muitas frutas e verduras, de preferência sem agrotóxicos, né? Para a gente poder eliminar essas substâncias. E regular um pouquinho a quantidade de carne. Todo mundo diz, mas comer mais de meio quilo de carne por semana aumenta o nosso risco de câncer de intestino, que é um dos que mais está aumentando no mundo. E quando você fala assim da questão do agrotóxico, então o agrotóxico também ele pode estar ocasionando câncer? Em nós muito pouco, na verdade, porque a gente lava, a gente elimina, ela tem um tempo para evaporar, desde que ela sai do campo até chegar, né, passar no supermercado, chegar na sua casa. Então ele não é um fator de risco para a população em geral. Mas se eu estou pensando na saúde do trabalhador que produz a comida que eu como e eu não devo ser egoísta, eu preciso consumir mais alimentos sem agrotóxicos, porque para o agricultor ele é uma causa conhecida de risco, principalmente de leucemias e alguns cânceres, né? Então da medula óssea, da fábrica de sangue. Então isso não tem mais dúvida, o Brasil já tem isso publicado, e o problema é que o nosso país é um alto consumidor de agrotóxicos, sem nenhum controle do governo, né? Sem receita, sem a prescrição do agrônomo. Então a gente não tem
um cabresto, não tem um controle disso. Então, esse agricultor é muito sujeito realmente ao câncer, né, hematológico por causa do agrotóxico. Pois é, como o Sindasp é a nossa base, além das empresas, o Sindasp é um sindicato de trabalhadores em empresas de assessoramento, perícia, pesquisa e informação em Santa Catarina. Então, nós temos também trabalhadores que trabalham no campo, e que nesses centros de pesquisa utilizam o agrotóxico. Então, eles não é que eles consumam alimentos, mas eles estão em contato. Eles são os principais afetados. Nós que só comemos o alimento temos um risco muito pequeno, talvez 1, 2% do nosso risco de câncer. Mas eles que se expõem àquilo 3, 5, 10 vezes ao ano, né, absorvendo pela pele, pela respiração. Então, a EPI é fundamental, equipamento de proteção individual para todo mundo, né? É fundamental, mas também começar a tentar participar de uma agricultura mais orgânica. Eu acho que o mundo está caminhando para isso, né? Tem um mercado para isso, começar a se organizar como comunidade e tentar escapar, né, dessas doenças causadas, né, pelo agrotóxico. Inclusive, assim, nós, enquanto coordenação do sindicato, a gente trabalha muito a questão do ambiente também, ambiente sadio, né? E tanto que eu hoje faço parte da Secretaria de Seguridade Social, Meio Ambiente e Saúde do Trabalhador, né? Então, mas nós temos uma secretaria que tenta trabalhar, vai tentar também, né, nessa nova gestão, trabalhar um pouco mais essa questão da saúde do trabalhador. Então, essa informação, o ambiente interno é livre de fumaça, porque a fumaça de cigarro, qualquer uma que seja a inalada pelo próprio fumante, seja que fica no ambiente, que é absorvida até pela cadeira, pelas cortinas, ela também causa doença. A gente chama até de fumaça terciária, fica impregnada, porque tem metais pesados na fumaça, tem cádmio, tem chumbo, tem fósforo, tem arsênico, né? Então são substâncias extremamente carcinogênicas, né, capazes de causar câncer e que a gente tem que eliminar. Então não tem mais espaço para fumaça em ambientes fechados onde as pessoas estejam trabalhando, né? Sim. Mas hoje aqui em Santa Catarina já tem uma lei, né, que pelo menos assim, que faz a legalização disso, né? De ambiente livre, de Santa Catarina não conseguiu aprovar. Florianópolis, o município, tem uma lei há um ano e meio, né, quase 2 anos, foi aprovada em novembro, na verdade há 2 anos atrás, e ela entrou em vigência em março, né, de 2010, e ela realmente limita, né, espaços apenas abertos para a fumaça. Mais recentemente, 22 de novembro, o Senado brasileiro aprovou uma lei de ambientes livres de fumaça, então sem permissão de fumaça para o Brasil inteiro. Falta a nossa presidenta sancionar, mas ela já disse que vai sancionar, então o Brasil inteiro vai ter isso, mas sempre no ambiente, às vezes, interno de uma empresa, né, no ambiente de trabalho, as pessoas acham que ali ainda não é só porque era no lazer, era no restaurante, não, é em todos os lugares. No restaurante, no bar, até porque tem um garçom, ele também é um trabalhador. Sim. E a OIT, né, considera de que eles têm muito mais risco de um câncer de pulmão, 50% maior do que a população normal, por estar trabalhando no ambiente, às vezes, cheio de pessoas fumando. Sim. Então, o mundo inteiro, Nova York em 2003, a Irlanda em 2006, né, começou a aprovar esse tipo de legislação para proteger o trabalhador. Aliás, a primeira foi na Califórnia, em 1996, por causa da saúde do trabalhador. Sim. Mas, assim, ainda tem outras questões, né, que podem ser adotadas, outros hábitos, né, que podem ser adotados. Sim. A gente também está prevenindo, não só a questão do parar de fumar, ou de estar em ambiente com a fumaça de cigarro, né? Tem outros... Sim, é que a fumaça de cigarro é tão poderosa, causadora de câncer, que a gente não pode deixar, né, passar batido. Sim. Mas depois disso é a nossa alimentação, sem dúvida. Então, começamos a falar disso, vamos continuar. Não é só a questão do agrotóxico, ele é muito importante, claro, para o trabalhador, né, rural exposto a isso, porque parece que tem que produzir com agrotóxico, mas na verdade tem todo um movimento mundial, né, livre de agrotóxicos. E isso tem que ter apoio do governo também, a gente conclama no IPAGRE aqui que ajude nessa produção orgânica. E individualmente, o que eu posso fazer? Comer minhas 3 a 5 porções de frutas por dia. Então, uma fruta no café da manhã, que seja uma laranja, uma banana, uma maçã, uma fruta depois do almoço, não seja uma sobremesa de pudim, um leite com gordura, que seja uma fruta, uma uva, o que tiver na época. No jantar a mesma coisa, uma fruta depois, e incluir salada. Salada no almoço, salada no sanduíche à noite, ou mesmo que seja numa pizza com uma abobrinha, com alguma coisa vegetal. Os vegetais têm fibras que fazem a gente eliminar tanto o colesterol. Tem que fazer cocô todo dia, sempre digo, é uma coisa muito importante, é um sinal que o nosso corpo está mandando de que a gente está comendo a quantidade de fibras adequadas para tudo fluir e a gente não acumular substâncias que possam causar câncer nas nossas células. Então, nós vamos agora para um breve intervalo
E aí voltamos no segundo bloco, continuando com esse assunto que é muito interessante, né, que hoje o trabalhador, né, a quantidade de trabalhador que estão sujeitos a esses riscos é muito grande. Então a gente vai para o intervalo e voltamos em seguida. Acho que Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas 94S, Chapecó. Nas noites de quinta-feira, muita informação para você aqui no Canal 4. 7 da noite, Justiça, a análise e a opinião sobre os fatos do momento com Romeu Falcone. Às 7h20, Viajando com o Biquíni, a nova visão dos lugares mais espetaculares numa viagem de imagens e detalhamento comandada por Mônica Magalhães. Às 7h40, Arte e Cultura, a valorização das obras e seus autores numa conversa diferente com Nazareno Lessa. 8 da noite, Vida Inteligente, a verdade sobre cada um de nós em relação ao universo em que vivemos, numa abordagem direta e objetiva com Eustáquio Andréa Patounas, o grego. 9h15, Grisa TV, um olhar pangrisiano, a melhor forma de conhecimento do eu interior para uma vida cada vez melhor com a clareza e experiência do parapsicólogo Pedro Grisa. Uma noite de quinta-feira para quem quer saber mais e melhor. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Esse é o país da diversidade. Eu sou preta. Preta e afrodescendente. Eu sou indígena. Eu sou branca. Eu sou amarela. Eu sou parda. E você? Jornalista de verdade assume sua identidade. Procure o sindicato e atualize sua ficha de cadastro. Essa é a campanha de autodeclaração racial e étnica da FENAGE. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Entregar as empresas do setor elétrico para a iniciativa privada não é só passar de uma mão para outra, não. Imagine, tudo indo bem, o país crescendo, aí de repente eles passam 50% do setor elétrico para as empresas privadas. Um sistema imenso, unificado, organizado com o país inteiro dependendo dele. E tem gente que acha que é só chegar e dizer, passa para cá. Não renovar as concessões agora pode gerar um caos bem difícil de passar. Se informe, não deixe passar batido. Se der errado, você sabe quem paga a conta, não é? Passei. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville. E em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. Voltando novamente ao Floripa em Foco, no horário do Sindasp. Todas as terças-feiras, das 13h30 às 14 horas, com reprise às 22 horas. No canal 4 da NET ou no www.floripa.org.br.
www.tvfloripa.org.br, para todos os trabalhadores de Santa Catarina que estão nos assistindo, todas as pessoas, na verdade, né? Porque a gente, todo mundo é trabalhador, né? E hoje com a doutora Sene, então, falando sobre o câncer nas empresas. Então, voltando novamente, doutora Sene, a gente estava falando da questão da alimentação, você teria mais alguma coisa para nos colocar sobre a alimentação? Olha, promoção da saúde, assim, duas coisas fundamentais são a nossa alimentação, então rica em frutas e verduras, com menos carne, no máximo, né, meio quilo por semana. E atividade física, né? Hoje nos grandes centros urbanos somos muito sedentários, por falta de opção de atividade física. Não temos boas calçadas, não temos um transporte urbano decente, né? Então é muito difícil as pessoas se movimentarem nos centros urbanos e isso leva à obesidade, né? Sim. A gente tem controle remoto em casa, sobe a cortina, no carro desce a janela, esteirinha no supermercado, falta de atividade física em todas as áreas e a gente entra no carro e para o carro na frente e isso vai levando ao acúmulo de calorias e obesidade. E a obesidade depois do cigarro é o segundo maior risco de câncer, porque o câncer é uma consequência de uma inflamação crônica, as células têm que proliferar e quando você estimula ela, seja por um irritante como a fumaça do cigarro, seja por uma inflamação crônica que a obesidade leva, você tem maior risco de ter câncer, né? Sim. Então essa questão da atividade física, como é que as empresas podem intervir? E elas vão ter vantagem não só no risco de câncer, mas até no pique da pessoa, na produtividade dos indivíduos. Então tem grandes bancos, grandes corporações que estão construindo academias dentro do próprio prédio de trabalho, que as pessoas estão na hora do almoço, podem dar uma escapada, 10 minutos de manhã, 10 de noite, fazer uma esteira, alguma coisa. Então tem empresas investindo justamente na atividade física pela melhora da produtividade, pela melhora da saúde, né, dos seus trabalhadores. Sim. E hoje, assim, a gente vê tanto em cidades pequenas como cidade grande, essas academias... A América Latina, se não fizer nada, vai ter a maior epidemia de câncer, né, consequente da obesidade e da falta de controle. A gente vê ainda nessas cidades menores, essa questão da bicicleta ainda se usa, né? Exatamente. O pessoal anda a pé também, mas aqui, cidade grande, o trânsito está né, cada vez mais complicado. E a gente tem que gritar mais, porque isso vai refletir diretamente na nossa saúde, tanto assim, psicológica, né? Falando do estresse, o estresse urbano. Eu fiquei estressada hoje que não tinha de estacionar para vir aqui no horário, né? Sim. Então é uma situação que a gente está vivendo nas cidades grandes por uma falta da nossa capacidade de pedir isso dos governantes. Isso afeta o nosso dia a dia com o estresse e afeta a nossa saúde no futuro, sem dúvida nenhuma. Sim, mas então o estresse, ele tem ele está relacionado com alguma questão do câncer? Todo mundo sempre pergunta isso. A gente não consegue muito medir o estresse e o papel dele no câncer. Então a gente sabe que 30% das mortes por câncer são por causa da fumaça do tabaco, mais 35% pela alimentação, mais 5% por exposição a produtos químicos no ambiente de trabalho, mais 5% por radiação, que seja do sol ou outras radiações, mais algumas por vírus e bactérias que a gente pega por aí. Mas assim, o estresse mesmo, a gente não consegue mensurar quantos por cento ele é responsável pelas nossas mortes por câncer. Mas ele está relacionado com o nosso sistema imunológico, com a nossa capacidade de se defender de uma agressão. Então, talvez tenha um pequeno papel. A gente só não consegue medir exatamente. É meio público, assim, todas as pessoas acham que tem uma associação. Só que o câncer é determinado por uma alteração na nossa genética, nos nossos cromossomas, nos nossos genes. E para a gente destruir um gene, para ele fazer perder pedaços, se mutar, se translocar, tem que ter uma força muito forte. Então, geralmente são produtos químicos ou um raio, né, como na radiação do sol, por exemplo, ou um vírus, né, que leva a alguma perda de material genético. Então, tem que ser uma coisa poderosa para quebrar o nosso DNA. E falando então com relação ao sol, né, como a gente está agora em época de verão, o pessoal gosta muito de praia, eu até acabei também me sapecando no final de semana, né, porque o vento estava frio, fresquinho, a gente não sente, né, o sol pegando na pele. Então, quais os conselhos que você dá agora? Porque, assim, são trabalhadores que no final de semana, no seu momento de lazer, gostam de pegar uma praia, ir para um camping, algum lugar e que pode estar, né, tendo várias queimaduras e que isso pode estar trazendo um câncer. Então, é uma má notícia, porque quem trabalha em ambientes fechados a semana inteira, ou então o ano inteiro, e que resolve ter um lazer ao sol numa praia ou até numa montanha, onde a radiação ainda é mais forte, porque está mais alto, mais perto do sol,
tem um grande risco de melanoma, que é um dos cânceres de pele mais agressivos, né? Considerado até como os outros cânceres, extremamente agressivo. Sim. Então é esse lazer ao sol, que eu só vou uma vez por ano no sol e levo alguma sapecada, levo bolhas de queimadura, esse aumenta o nosso risco de melanoma. Então é um risco que as crianças correm se a gente não protege elas, então é muito importante, mas os trabalhadores também. E tem um outro tipo de câncer de pele que justamente os trabalhadores do ar livre, seja o carteiro, seja o cara que trabalha na construção civil, os jardineiros, ou as pessoas, os ambulantes, o trabalhador rural, o agricultor, o pescador. Então essas pessoas levam 10 vezes mais raios do que nós que trabalhamos em ambientes fechados, 10 vezes mais. Então necessita de uma proteção pela empresa, pelo empresário ou pelos órgãos responsáveis, né, pelos nossos agricultores. Então eles precisam receber informação. Sim. Informação no nosso século XXI vai ter o mesmo papel da água limpa e cristalina. Se a gente passar informação limpa e cristalina sobre o que pode causar câncer ou outras doenças, é extremamente importante e pode mudar a realidade, o contexto, né, dessa doença câncer. Então, informação é usar chapéu sempre, e não é só no verão, tá? Aí eu engano. Na primavera a radiação ainda é mais forte do que no verão. No verão ela pode ser mais quente pela radiação ultravioleta B, mas o ano inteiro tem radiação ultravioleta A que causa aquele câncer mais agressivo. A gente não quer ter nenhum dos dois tipos, né? Sim. Mas então a prevenção é o ano inteiro. Trabalhou ao ar livre, usar chapéu com uma aba larga de uns 8 centímetros, ou pelo menos um boné, se quiser aquele boné tipo legionário que cobre as orelhas e o pescoço, que é uma área que pode ter muito câncer de pele. Usar um protetor labial se for falar, tipo o agente comunitário que vai de casa em casa conversar com as pessoas, usar o protetor. Usar o protetor também líquido, né, creme na mão e no rosto, e o resto proteger com roupa. Roupa é o melhor protetor solar. Então esse negócio de ficar na praia, estatelado, pegando um bronze, tá fora de moda. Aumenta o risco de câncer. Sim. Doutora, nós estamos no finalzinho já do programa. Você quer fazer mais alguma colocação para encerrar? Eu acho que dizer que as empresas têm um papel na educação dos adultos, ou pelo menos na participação dos adultos, na busca dessa informação e na tomada de atitudes que podem proteger, né, os indivíduos e a sociedade dessa doença que nos custa tanto. A gente agradece, então, com certeza teria muito mais coisa para estar falando sobre essa doença. Numa próxima. Numa próxima oportunidade, a gente pode estar lhe convidando novamente para estar continuando com esse assunto. E lhe agradece, né, pela sua presença, que a gente fez o convite, né, aceitou, muito, né, a gente ficou muito contente. E a gente está encerrando agora, mas antes eu queria colocar que amanhã estaremos com uma reunião do Conselho da Intersindical, que envolve 4 sindicatos, né, inclusive o Sindasp, na região de lá em Lages. Na quinta-feira, dia 8, a gente está com uma reunião da coordenação estadual do Sindasp em Lages, onde várias discussões serão feitas nessa reunião. O Sindasp, então, ele estará trabalhando até dia 23 agora de dezembro, e aí ele entra em recesso, e aí faz férias coletivas a partir do dia 2 de janeiro até o dia 23 de janeiro. Então, as pessoas que precisam entrar em contato, entrem com antecedência, né, que façam esses contatos, que precisam de alguma coisa do sindicato, que estejam fazendo contato nesses momentos, né. E a gente agradece e deseja a todos, né, os trabalhadores e trabalhadoras, uma boa tarde. Hoje eu estou me despedindo também no programa, porque eu estou voltando para a base do Sindasp, voltando para a empresa de origem onde eu trabalho, né, sou funcionária da IPAGRE. Mas a gente vai estar aqui sempre como Secretaria de Saúde, Segurança do Trabalhador, Ambiente, né? A gente vai estar sempre tentando discutir, trazer alguns momentos, participando de eventos que falem sobre saúde do trabalhador e procurando orientar a base nesse sentido. Uma boa tarde a todos e muito obrigada. Sindasp, Avenida Rio Branco 817, Centro, Florianópolis, e Delegacia Sul, em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141.